Convido você a se colocar de pé para nós fazermos a leitura, então, de 2 Timóteo 3, 16 e 17, em uníssono. Começando, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar um pouco nesse trecho da palavra do Senhor, que no começo do verso 16, começa nos informando que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E isso diz muito para você e para mim, no sentido de que cada tio, cada vírgula, cada acento da palavra do Senhor, ela traz consigo a inspiração de Deus, falando através dos teus servos desde o passado, e que reverbera para nós aqui ainda hoje, como eu dizia. Alguns textos escritos há quase um século antes de Cristo vir à Terra, e preservado segundo a presciência de Deus, segundo o poder de Deus, para que nós pudéssemos meditar nesses ensinamentos ainda hoje. Nós podemos tomar conhecimento disso e puxar pela mente que muitos dos servos de Deus, desde o passado, sofreu e sofre ainda em manter a palavra do Senhor. Tem países, como já é de conhecimento dos irmãos, onde o evangelho ainda não chegou, ou chegou e não é aceito, as autoridades não permitem que você tenha um culto público, né? E para que nós tivéssemos a palavra do Senhor aqui, muitas vidas foram ceifadas. Muitas providências de Deus também, no meio do caminho, foram tomadas, né? E uma delas, eu falava lá no começo, a Reforma Protestante nos propiciou isso. Nós termos aqui um exemplar de Bíblia traduzido no nosso idioma, né, para livre consulta e também para nossa edificação, para que pudéssemos não somente ouvir da palavra de Deus, mas pudéssemos também consultar e, na guia do Senhor, na guia do Santo Espírito do Senhor, pudéssemos ter o entendimento, pudéssemos buscar de Deus o entendimento para a salvação. E não somente é inspirada, como ele, seguindo no verso 16, vai dizer também da utilidade da palavra de Deus. É útil para o ensino. Então, em todo contexto em que a palavra de Deus ela é lida, tem espaço para ensino. Aliás, ela é o meio de ensino para a vida do crente. Então, no culto público tem espaço para ensino, numa aula de escola bíblica tem espaço para ensino, no culto familiar onde ela é lida tem espaço para ensino, nos pequenos grupos tem espaço para ensino. E é isso que o texto está nos dizendo. Nós precisamos ter essa perspectiva de que o nosso livro de consulta, o nosso manual de consulta é a palavra do Senhor. Ela é quem nos ensina. E não somente nos ensina, mas Paulo vai continuar aqui no verso 16, vai dizer que ela também é útil para a repreensão. Então, vai ter momentos em que você e eu vamos nos fazer repreensíveis, e a palavra é quem nos admoesta, a palavra é quem nos corrige, a palavra é quem nos dá o termo, a palavra é quem nos dá o correto direcionamento. Então, ela também é útil para nos repreender, para nos moldar, e dando sequência, também é útil para a correção, né? Em sequência aqui com a questão da repreensão, ela também é útil para a correção, né? Uma vez que eu identifiquei que eu não estou em conformidade, ela é quem vai me corrigir. A palavra do Senhor é quem vai me corrigir. E Paulo coloca tudo isso dentro de um pacote, o que ele chama aqui de educação na justiça, né? Então, para a vida do crente, tudo isso é muito importante, como é para o médico o ensinamento, o conhecimento de anatomia, como é importante para o pastor
para os nossos pastores o conhecimento bíblico para a vida do crente, para você enquanto membro, para você enquanto líder, é importante também o conhecimento, a educação na justiça que vem através do Santo Espírito do Senhor em aplicar a palavra dele nos nossos corações. Mas como nós vamos fazer isso? Se a gente precisa, então, pensar que nós precisamos ter um tempo de leitura diária, um tempo de estudo da palavra de Deus. Eu acho que o nosso irmão Adriano falava bastante disso na última aula dele. E eu quero aqui reforçar esse ponto, isso é muito importante. Paulo, dando sequência no verso 17, ele traz aqui a finalidade disso tudo, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o homem de Deus aqui é genérico, né? Você sabe, é o homem e a mulher de Deus. Então, todo aquele a quem Deus alcançou, ele precisa, então, ser habilitado para a obra de Deus. Então, você não é chamado para você ficar como você está. E como é que você vai fazer isso? Através do estudo da palavra de Deus. Né? Então, e não, perceba, não é para todo mundo, é para o homem e para a mulher de Deus. Razão pela qual, se você pegar a Bíblia e você pergunta para pessoas, às vezes, muito inteligentes, secularmente falando, com bastante conhecimento, às vezes doutores em algum assunto, e você vai conversar de Bíblia com a pessoa não consegue evoluir no assunto, porque é algo para o homem e para a mulher de Deus. É algo que somente o Espírito Santo do Senhor pode aplicar nas nossas vidas. Né? E à luz disso, então eu falei aqui a respeito da inspiração da palavra de Deus, da inerrância, da utilidade dela e também da finalidade, né? O para que a gente deve, o porquê a gente deve estudar a palavra do Senhor. E eu queria, nesse momento, fazer uma aplicação aqui de uma forma um pouco diferente. Eu vou fazer em forma de pergunta. E a minha expectativa não é que você responda para mim, mas que você responda para si mesmo e responda para Deus, principalmente, com sinceridade, cada uma das perguntas. Né? Não tem certo, não tem errado. O que tem aqui é uma grande reflexão para a sua vida e para a minha vida. E a primeira delas diz o seguinte: para você é claro o movimento de Deus para que nós hoje pudéssemos ter a palavra dele aqui nas nossas mãos? De novo, né? Deus, ao longo da história, tem preparado muitas oportunidades para que esse exemplar de Bíblia traduzido, muitas das vezes até comentado, estivesse nas nossas mãos. Para você é claro que Deus tem conduzido isso ao longo da história? Para você é claro a importância dessa mensagem ser preservada ao longo desses anos todos e chegar até você aqui no ano de 2023, para que você pudesse estudar, consultar e ensinar, ser corrigido através disso? Essa é a primeira pergunta. Mas tenho ainda uma segunda, uma dupla pergunta. Né? Como você tem investido o seu tempo? Né? Qual tem sido o seu contato com as Escrituras fora do momento de culto, de pequenos grupos? Como é que tem sido isso? Sim, aquele momento que você não está fazendo nada. Como é que tem sido? Como é que você tem aplicado esses momentos? Qual tem sido o seu contato com a palavra de Deus? Qual tem sido a sua vontade em relação à palavra de Deus? E uma terceira e última pergunta. Na verdade, tem um quarto ponto ainda, mas não vem em forma de pergunta. Eu vou, na verdade, deixar um conselho com os irmãos. Mas no terceiro ponto, a terceira pergunta que eu deixo com os irmãos é: você se sente habilitado para a obra de Deus? Você está apto a dar razão da sua esperança, como Pedro informa na primeira carta dele, no capítulo 3, verso 15? Se você for parado por alguma pessoa na cidade falando de Bíblia, você está apto a discutir com a pessoa ou adentrar nos ensinamentos do que a palavra de Deus nos diz em vários dos textos? Uma pergunta reflexiva, meus irmãos. E por último, como eu dizia, vou deixar aqui também um conselho.
que diz o seguinte: o movimento de Deus para que você e eu tenhamos a palavra dele traduzida e impressa no nosso idioma é grande e claro. Esse movimento, a palavra do Senhor revela os planos de Deus para salvar todo aquele que é alcançado por ele desde a eternidade, e que isso nos traga uma forte vontade de nos esmerarmos no conhecimento de Deus através da palavra dele, que é a Bíblia, e que possamos, à luz disso, ter sempre isso em mente, e o Santo Espírito do Senhor nos aplique os ensinamentos da palavra dele no nosso coração, e que Deus assim nos abençoe.